Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa família diária. Eu quero acolher quem me encontra pela primeira vez nesse canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, se inscreva. Quem está comigo sempre já sabe que eu vou pedir seu joinha, seu like, seu comentário. Tudo isso é muito importante para nós, tá certo? Para esse canal do YouTube continuar crescendo. Meus queridos, iniciamos hoje, então, iniciamos o Tempo Comum da Liturgia. Essa é a primeira semana do Tempo Comum, iniciando nessa terça-feira. Esse Tempo Comum que vai até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas, quando daí a gente vai entrar na quaresma, e depois todo o tempo pascal. Então é uma alegria estarmos juntos aqui. Se esse vídeo fizer bem para você, não se esqueça de evangelizar junto com o Padre, encaminhando ele para mais pessoas. Vamos ao Evangelho então de hoje. Marcos 1, do 21 ao 28, diz assim: Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Irmãos e irmãs, iniciamos então o tempo comum da liturgia, tendo celebrado desde o Advento, o tempo do Natal, esses grandes mistérios do Senhor, que se fez homem, habitou no meio de nós, e ontem nós celebramos a festa do batismo do Senhor. Tudo isso para quê? Tudo isso para dar ordem aos espíritos maus. O Evangelho de Marcos vai acentuar Jesus que é vencedor do demônio, É o evangelho dos exorcismos, Então, os exorcismos são o sinal da vinda do reino de Deus, que é visível nisso, o fim da escravidão do ser humano, pela presença de Jesus e pela palavra de Jesus. Então, tudo isso que a gente celebrou, o tempo do Advento, o Natal, o nascimento do Senhor, a festa da Sagrada Família, a celebração da Epifania, o batismo de Jesus. Mas vamos já aqui dar um pulinho, porque daqui a pouco começa a Quaresma, Tudo isso que a Quaresma vai nos levar lá na Semana Santa, morte e ressurreição de Jesus. Tudo isso é para quê? É para vencer o demônio, para vencer o mal. E esses grandes polos da vida de Jesus estão amarrados e manifestados no seu ministério público, que começa com o batismo, quando ele recebe o selo do Espírito Santo, vamos pôr assim, e aí São Marcos já vai narrar assim, esse início da vida de Jesus. Tanto é que a gente está aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21, é a cena logo após o batismo de Jesus. Um Jesus que ensina, prega, cura e exorciza, pela sua presença e pela sua palavra. Então, esse tempo da liturgia, que a gente chama de tempo comum, que a gente celebra nesse verde palmeiras, coisa linda, o verde que é o sinal da esperança na liturgia, é justamente para nos dizer que todos esses mistérios salvíficos são expressos no cotidiano comum da nossa vida, pela escuta da palavra e por nos colocarmos na presença, diante de Jesus. Tudo aquilo que ele veio fazer, que está prefigurado nos mistérios do nascimento, consolidado nos mistérios lá da Semana Santa, Jesus ia fazendo isso já, ao longo do seu ministério. Quando pregava, quando andava, quando tocava, quando fazia o que tinha que fazer de bom para o ser humano, redimindo o ser humano. Diz lá, num dia de sábado, está numa sinagoga, começa a ensinar. A sinagoga, lugar bom de ir, era a igreja da época. E Jesus vai ensinar. Portanto, o Cristo Mestre. Jesus gostava de ensinar, meus irmãos, então comecemos a gostar de aprender. É importante aprender coisas de Jesus, sobre Jesus e a partir de Jesus. Diz o Evangelho, todo mundo fica muito admirado, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus é um homem convicto, Jesus é um homem apaixonado no que diz, Jesus está 100% convencido de que se você o escutar, você vive melhor e ainda vai para o céu.
né? Jesus fala o que fala para o bem das pessoas. Jesus tem autoridade porque vive o que prega. Jesus tem autoridade porque tudo aquilo que ele prega tem a ver com a nossa vida e faz a nossa vida ter mais vida. Jesus é um homem relevante, um homem ungido, né? Diferente dos mestres da lei, né? Tão sem sal, tão opacos, tão... se não falasse também não fazia diferença. E Jesus vai atraindo multidões. Na sinagoga tinha um homem possuído por um espírito mau. Satanás também vai na igreja, né? Basta você olhar aí a sua paróquia, olha a minha. Não tem uns capetinhos aí na igreja? Tem. E aqui eu acho que já tem um ensinamento muito humano para nós. Gente, nas sinagogas existem pessoas possessas de um ou mais espíritos maus. Por que você anda tão escandalizadinho? Veja, na sinagoga tinha um homem de espírito mau. Ainda bem que estava lá, né? Ainda bem que estava lá. Às vezes você olha para sua comunidade, nossa, você viu falando na igreja? Nossa, minha paróquia, padre, tem um monte de gente que, pelo amor de Deus... Ué, se esse monte de gente que, pelo amor de Deus, for tudo pros botecos da vida, aí que não se salva mesmo. Melhor tá na igreja. Quem sabe uma hora o capeta sai. E é bem demoníaca, né? Essa ideia, esse jeito escandalizadinho. Eu não vou na igreja, porque assim, eu vou acabar pecando. Eu peco. Porque assim, às vezes eu penso, que adianta a pessoa ir na igreja e pipopô. Então assim, eu prefiro não ir. Mas que conversa porca, hein? Engraçado, né? No crossfit que você vai, só tem santo. No happy hour que você não perde, só tem santo. No futebol que você não perde, só tem santo. Nos almoços de domingo com família. De onde é que vem essa ideia? De que para eu ir na igreja, não pode ter ninguém imperfeito lá. Todo mundo que tá lá tem que ser santo. O único pecador, eu. Porque se alguém tiver defeito, eu não vou mais. Olha, Jesus estava numa sinagoga, e na sinagoga tinha um encapetado. Normal, Fê. Você imagina Jesus? Não, eu não vou muito na sinagoga, porque assim, eu acho assim, o que adianta a pessoa viver na sinagoga? Isso é complicado. Meu irmão, Jesus ia todo sábado na sinagoga. E Jesus sabia que ali tinha gente ruim, encapetada, e ele ia, porque é casa de Deus. Sabe? Umas conversas esquisitas, né? As conversas pra boi dormir, eu não caio na tua, não. Na sinagoga tem gente com espírito mau. Mas é melhor estar ali do que fora dali, você não concorda comigo? E aí, veja, aqui vai se manifestar o demônio de modo concreto, aqui porque o homem de fato está possesso. Mas não é o seu caso não, nem o meu. Nós não temos o demônio, mas a gente é meio demoníaco. E do demônio vamos encontrar o demoníaco em nós. Ele gritou, o demônio, o coisa ruim. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sim, eu sei quem tu és o santo de Deus. E aqui está o demônio demoníaco. Duas coisas tem que dizer, Evangelho. Como é que o demônio sente Jesus? Como um inimigo, como um estorvo, como uma encheção de saco. 2, o demônio é demônio porque não sabe? O demônio é demônio porque não consente. Eu sei quem tu és, eu sei, mas eu não quero. E aqui está o demoníaco. E aí, quanto mais demoníaco, mais demônio pode ser que a gente tenha em nós. A gente também sente Jesus como inimigo nosso? Inimigo da nossa liberdade, inimigo da nossa juventude, inimigo dos nossos prazeres? 2, eu sei que é errado, mas eu quero. Eu sei, padre, mas assim... que saco, isso também não pode nada. Percebe o que é o demônio? Eu sei quem tu és, Jesus, mas eu não quero você. Eu sei quem você é, mas eu não te quero. E quando eu penso em você, Jesus, eu sinto uma raiva, parece que você veio destruir meu feriadão, sabe? Parece que você veio destruir a minha liberdade. Essa voz demoníaca, gente, ela nos ronda. Uma menina, tão bonito, um corpão bonito desse, com tudo pela frente. Sabe, esse jeito de dizer assim, não fica andando atrás de Deus não, que Deus só vai te frustrar, Deus só vai te roubar as coisas. Percebe o que é o demônio? É desse tipo de demônio que a gente tem que ter medo. E ele está do nosso lado, perfumadinho, engraçadinho, e ele está dentro de nós. Eu sei, mas não quero. Eu sei, e tenho raiva do que sei. Mas aí veja, está encapetado, né? Mas está diante de Jesus, então tem chance de ser salvo. Jesus vai dizer, cala-te e sai dele, né? O espírito mau sai sacudindo, todo mundo fica espantado. Por quê? Vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Um ensinamento novo, dado com autoridade. Esse ensinamento, essa palavra,
manda, ordena, comanda até os espíritos maus e eles obedecem. Portanto, irmãos e irmãs, hoje vamos na nossa oração pessoal, tenho certeza que você vai rezar hoje, iluminado com essa palavra. Vamos aos pés de Jesus e nos reconheçamos. Senhor, eu vou na sinagoga, eu sou um menino bom, mas tem uns demônios em mim, Senhor. Algo em mim às vezes grita contra Ti. Algo em mim luta contra Você. Jesus, eu vou perder mesmo, então me vence, me liberta, me sara, me cura. E dai-me a graça, Senhor, de compreender a Tua palavra como um ensinamento novo, que governa, que limpa, que expulsa os espíritos maus que estão em mim. Meus queridos, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, a palavra é a espada do Espírito com a qual se combate. Por isso, olha, firmes e fortes, hein? Na palavra de Deus, ainda é início de janeiro, hein? 9 de janeiro hoje. Firmes e fortes ao longo desse ano, não sei se você já fez suas férias, ou está no meio delas, ou vai começá-las. Firmes e fortes com a palavra de Deus, com o nosso diário espiritual que está lá no nosso site, com a Santa Missa, né? Jesus não jogou fora esse endemoniado. Se você se sente às vezes meio brigado com Deus, não tem problema. O problema é ficar longe dele. Não fique longe dele. Se a gente estiver diante de Jesus, Ele na sua misericórdia nos exorciza, nos purifica, nos refaz e nos devolve a nós mesmos. Porque um possesso é alguém que não se possui mais, né? Nos devolve a nós mesmos. E aí a gente encontra em Jesus um amigo para que a gente possa se devolver a Deus através dele. Deus abençoe você. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.